Boa noite a todos. É com muito carinho que nós nos acolhemos, como também os irmãos nos presentes, para juntos participarmos desta Santa Missa. Vocês são muito bem-vindos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eucarística e acolhendo esses nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão enriquecidos com o sacramento da Crisma, que é o sacramento da maturidade cristã, é o sacramento da decisão daqueles e daquelas que estão dispostos a dar passos significativos juntos de Jesus. Vocês fizeram uma preparação, com certeza deve ter ajudado vocês, esclarecendo ainda mais o que significa ser cristão, pertencer à comunidade cristã, a responsabilidade diante do testemunho da missão. Quero acolher a todos com muita alegria, acolher os padrinhos, madrinhas, familiares e membros dessa comunidade maravilhosa. Agradeço também a acolhida do Padre Weber. Obrigado, irmão.
decisiva dessa vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. É o Espírito Santo de Deus que nos convoca, que nos chama, que nos coloca em missão, a serviço do reino. É o Espírito Santo de Deus que quebra e derruba as barreiras, muros. É o Espírito Santo de Deus que promove em nós, a igreja em todo o mundo, a unidade, a comunhão. Às vezes, deixamos de dar a devida atenção a esta presença importante do Espírito Santo de Deus. Quando não quebramos a comunhão, a unidade, peçamos então perdão para bem celebrarmos esta Santa Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
vindo habitar em nossos corações, nos torna um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-lo como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra tua face renovar. E da terra toda face renovar.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo é o Senhor que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, uns até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha, amarrou na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez com Pedro disse a Jesus: Senhor, tu me lava os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também mãos e cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa se lavar, senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, os discípulos vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse Jesus: compreendeis que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu sou Senhor e mestre, vós lavais os pés. Também deveis lavar os pés uns dos outros. Palavra da salvação.
aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento de Cristo. Por gentileza, fiquem em pé aqueles que vão receber o sacramento. Agora, então, é com alegria que eu acolho então esses jovens e adultos que nessa noite receberão a unção do Espírito Santo de Deus. Desde já quero parabenizá-los, acolhê-los e parabenizá-los acima de tudo por causa da coragem. A coragem de se apresentar à igreja, de se colocar numa atitude de seguir Jesus. São muitas propostas, desafios, mas vocês estão dizendo sim. Então, obrigado. E espero também, Padre, que eles tenham feito um belo caminho. Talvez pudesse dar uma palavrinha, por favor. Então, Senhor Bispo, eles fizeram a preparação com os nossos catequistas, que aqui o Senhor já cumprimentou, e eu quero também cumprimentá-los, que questão desse esforço tão evangélico, né? E fizeram os encontros, caminharam com tudo aquilo que nos aponta a igreja, se prepararam, fizeram também um encontro com os pais, aqueles que estiveram faz presença na vida deles, né? Foi essa semana, foi positivo o encontro. Esses jovens, muitos deles são sedentos, nós também tivemos a oportunidade de acompanhá-los, respondendo a eles também algumas dúvidas, principalmente sobre a igreja, são bem assim, são sedentos de conhecer. E acima de tudo também atendi a todos, né, em confissão. Eu vejo assim que eles estão desejosos e acima de tudo querem colocar-se aí nesse sacramento da maturidade cristã, como o Senhor bem disse no início, eles estão dispostos a seguir esse caminho. Muito bem, muito obrigado. Nós poderíamos manifestar a nossa alegria, a nossa acolhida com uma salva de palmas. Pode se assentar, por favor. Irmãos e irmãs, eu penso que nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos contar muito com a presença e a força do Espírito Santo. Sem essa presença que nos dá a força, o consolo, o entendimento, nós podemos continuar fazendo o nosso caminho de fé, o nosso caminho como cristãos. São muitos os desafios, são muitas as confusões. Acho que nunca tivemos um tempo marcado com tanta confusão. E muitas das vezes isso bate em nós, até na igreja, naqueles que têm uma responsabilidade maior de conduzir o povo santo de Deus. Então eu quero entender que sem a presença do Espírito de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós ficamos muito frágeis e não conseguimos dar uma resposta às necessidades, às perguntas dos nossos dias. Parece que, graças a Deus, as nossas comunidades, aqueles que estão realmente afim, aqueles e aquelas, eu tenho percebido assim uma união, um desejo realmente de pertencer à igreja, de ser a igreja de Jesus e de fazer todo o esforço possível para que a igreja seja uma presença, um sinal do reino de Deus no mundo. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas, até as autoridades, aquelas pessoas que têm uma responsabilidade maior,
ficam tateando, buscando aqui, ali, acolá. Muitas das vezes parece que falta a coragem, parece que falta a verdade, parece que falta a justiça, porque realmente estamos sendo desafiados na nossa caminhada. Eu diria como bispo, como padre, como professor, como pais, educadores. Até algum tempo a gente dizia assim, né? Nossa, como é que coisa difícil. Como é que nós fazemos? Como é que nós podemos responder às necessidades do nosso tempo? Mas agora parece que, não sei se a gente chegou no fundo do poço. Se é que tem algum, se é que nós vamos descer mais. Mas descer mais vai virar brutalidade, vai virar agressão. E com certeza vai ter morte. Então eu quero acreditar que a igreja, nós somos a igreja, nós estamos aqui especialmente, nós temos um compromisso, uma responsabilidade, porque nós entendemos, especialmente hoje, os jovens aí, os adultos, vocês se prepararam para receber o Espírito Santo de Deus. Como igreja, especialmente recebendo esse sacramento, deve caber uma pergunta: para que eu estou recebendo o Espírito Santo de Deus? Por que eu estou desejoso, desejosa de receber o Espírito Santo de Deus? E ao longo das intervenções do nosso Deus, na história da nossa salvação, Deus sempre se fez presente, sempre marcou o coração das pessoas com o seu Espírito, para que, iluminadas, elas pudessem trazer a verdade de Deus, o projeto de Deus. E quando Deus decide, em sua sabedoria, de nos enviar o seu Filho, Jesus, seu Filho único, olha como foi a atuação do Espírito de Deus. Como que o Espírito Santo foi agindo na vida do povo escolhido, nos profetas, nos patriarcas, em Maria e em Jesus. Nós ouvimos na primeira proclamação do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me enviou. Mas se o Espírito já fazia isso em tempos de responsabilidade por parte dos patriarcas, dos profetas, agora o Espírito Santo de Deus é derramado sobre Jesus. E não foi tão simples e tão fácil, porque Ele concluiu a sua missão aqui de nós na terra, passando pela cruz. Não foi fácil, porque poderia ser muito fácil. Ele poderia nos ensinar: olha, eu sou o Filho de Deus, vocês têm a responsabilidade aqui na terra, neste mundo, de acolher esta mensagem que eu estou trazendo da parte do Pai, mas por favor, não me envolvam. Eu não tenho nada com isso. Vocês é que têm que responder, mas não.
Aliás, Jesus já vive nesse mundo, ele que era de condição divina, assumiu a nossa condição, a nossa natureza, que é frágil, é pequena. Então o Espírito Santo de Deus é derramado na igreja, na comunidade cristã, nos batizados, nos crismados, em todo o tempo. Por isso que tem hora que a gente não entende certas coisas, né? A gente não entende, às vezes, a orientação da igreja, a palavra da igreja, a palavra do Papa. Hoje, as agressões já chegaram até o Papa. O que nós estamos vivendo, afinal de contas? É outra pergunta que nós precisamos fazer. O que o ser humano está querendo, afinal de contas? Eu penso que nós já chegamos bastante no limite e nós não podemos ficar brincando com o ser humano, com a humanidade, porque nós não somos Deus. O Espírito Santo de Deus vai ser conferido a vocês. Olha como o Espírito Santo foi dado, foi derramado em Jesus, porque ele estava iniciando a sua vida pública, o seu ministério. E Jesus fez aquela caminhada que nós já conhecemos, não fez sozinho. Chamou os discípulos, os apóstolos, mas teve muito conflito entre eles também, né? Apesar de todo o projeto do Pai, tinha disputa. Quem que é o maior, será? Aquele pedido daquela mãe: Senhor, quando estiveres na glória, no paraíso, que esses dois filhos meus, que um se sente à direita e outro à sua esquerda. É um pedido que não cabe, vamos dizer, né? Nós ouvimos na segunda proclamação da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aquele Espírito que nos dá força, que nos dá coragem, eu diria que nos dá um projeto de vida, mas ele nos capacita, ele nos prepara. Dizia lá a segunda proclamação que há distribuição dos dons, dos ministérios, das atividades. Outra pergunta: quem é que está exercitando, quem é que está assumindo esse sopro do Espírito Santo de Deus, que são os dons, os ministérios, as atividades na vida da igreja? Mas hoje, especialmente, o Espírito Santo é distribuidor mesmo, né? Ele vai distribuir os dons do Espírito, né? Do Espírito Santo, os 7 dons. Com certeza, para quê? Não é simplesmente para nos dar saúde espiritual. E nós comemos, recebemos todo tipo de alimento, é para a gente poder ter energia, é para a gente poder ter força, para a gente poder trabalhar. Porque se não fizermos isso, nós ficamos como um parasita, né? Ficamos sugando só. E parece que a nossa vida fica sem sentido, sem graça. Nós precisamos ocupar. Assim também em relação à fé. Se o Espírito nos capacita com os dons, é para podermos trabalhar em favor do reino, em favor da verdade, em favor da justiça. Mas eu penso que, especialmente nos nossos dias, nós precisamos ainda pensar em nos abrirmos ao Espírito
Espírito Santo de Deus. Parece que nós estamos muito fechados. Como diz o outro, nós estamos muito na nossa. Nós estamos muito nas nossas verdades, nas nossas convicções. E por isso que a nossa vida tem essas características, né? Como nós vivemos, como nos comportamos, o que falamos, como vivemos, porque nós assimilamos e trouxemos para a nossa vida. Só que a gente tem que estar bem certo que foi o mundo que nos catequizou, que nos deu isso. E nós precisamos lutar com toda a força para podermos abrir ao Espírito, para que o Espírito suscite em nós um caminho diferente, o caminho da fraternidade, do respeito, do perdão. Parece que nós estamos chegando no momento que nós vamos ultrapassar a agressão verbal. E quase que nós vamos agora já para a violência. De alguma forma a gente quer destruir a outra pessoa, porque a gente a tem como inimiga. Aliás, nem sei se seria como inimiga, mas como alguém que nos atrapalha, alguém que leva uma vida que mexe muito comigo. Então, queridos jovens, especialmente vocês, os adultos também, mas especialmente mais os jovens, e o adulto, a gente de certa forma se saca, vamos dizer assim, né? A gente vai apontando, a gente vai achando um caminho, mas o jovem é aquele período da vitalidade. Os jovens estão construindo o sonho, a vida, o ideal. Eu quero ser isso, eu quero buscar isso, eu quero ser daquele outro. Agora, se isso também já foi tirado, é grave. Mas o jovem tem essa capacidade, sim, de se refazer, de se descobrir, de perceber a realidade e a sua volta. Então é isso que nós estamos esperando. E toda a comunidade aqui hoje, na Assembleia aqui reunida, tomemos para nós então a importância, o valor do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que tenhamos uma atitude, como nós ouvimos no Evangelho, de lavar os pés. Essa atitude de lavar os pés significa quebrarmos os preconceitos, as barreiras, a indiferença, e irmos ao encontro das outras pessoas. Isso significa lavar os pés. Temos a coragem de chegar até a outra pessoa. Temos a coragem de perguntar até para outra pessoa: como você está? Porque às vezes a gente nem pergunta, né? Porque tem medo que alguém vai dizer assim: não, eu não estou bem não, você pode me ajudar? E a gente quer cair fora, né? E às vezes as coisas mais simples desta vida, e a gente ter esta sensibilidade de entender, de compreender, de acolher a outra pessoa. Aliás, por sinal, a evangelização dos nossos dias passa muito pela acolhida. Se a gente vai numa casa, a gente não é acolhido, a gente sai fora, né? Se a gente está numa escola, se a gente não é acolhido, não tem graça. Se a gente vai na comunidade, a gente não é acolhido. Se a gente está numa cidade e a cidade não nos acolhe, olha como que o evangelizar hoje passa por coisas simples, muito simples, como eu acabo de dizer, até pela acolhida, e depois aquela responsabilidade maior
pedirmos de verdade ao encontro das pessoas, procurando servir as pessoas, dividindo e partilhando um pouco daquilo que somos e daquilo que temos. Para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesta noite e marcando a vida e o coração daquelas que serão ungidos e ungidas. Então vamos nesse momento iniciar o rito da crisma. Neste primeiro momento nós vamos fazer a renovação das promessas do nosso batismo. Olha que passo importante. Por que a igreja coloca isso para nós? Para trazermos bem presente o que aconteceu conosco no dia do nosso batismo. A vida nova, a vida de Deus. E hoje nós queremos dizer que nós estamos dispostos a deixar para trás tudo aquilo que perde o seguimento do Senhor. Depois de renunciarmos então a tudo aquilo que perde o seguimento, nós queremos acolher ainda com muita força, com muito vigor, as verdades de Jesus e as palavras da igreja. Então os catequistas poderão vir a Santa Tela com o Chico Pascal. Enquanto isso nós vamos cantar um refrão de luz. Depois de renunciarmos então ao pecado, a toda estrutura que nos impede de seguir Jesus de perto, nós vamos fazer a nossa profissão de fé. E nós vamos dizer, creio. É isso no segundo momento. Então segura bem na direção do seu rosto. Eu gosto muito desta comparação, porque nós precisamos no primeiro momento ser luz para nós mesmos. Se a gente não tem a luz, a gente não pode ser luz para os outros. E quem não tem a luz, é difícil caminhar no escuro. Não é isso? Nas trevas, a gente cai no buraco, a gente tropeça. A gente fica impedido de fazer um caminho longo, especialmente se for um caminho difícil, como nós acabamos de refletir. Então precisamos ser luz no primeiro momento para nós mesmos. E esta luz tem faltado um pouco para os jovens também. Em algumas cidades da nossa diocese tem aparecido muito a questão do suicídio. Isso é sério, isso é grave. Outro dia, uma pessoa falava assim: bispo, como é que nós vamos fazer aqui na nossa cidade? Ainda essa semana uma menina tirou a vida. Nós temos trabalhado bastante, mas nós não estamos conseguindo vencer o que está se passando, o que está ocorrendo no coração e na vida das pessoas. É difícil mesmo, né? Difícil a gente entender. E quem sabe, difícil até dar uma palavra, uma orientação. Eu falei: olha, era bom arrumar talvez profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra, pagar alguém. Não, mas nós já temos esse trabalho, inclusive.
Talvez teria que intensificar, talvez fazer uma reunião, promover uma reunião com os pais, a escola promover algum encontro com os pais, que está faltando, né? Passar os valores da vida, do Evangelho. A gente acha que tudo isso é bobagem, né? Não foi isso que esses tempos todos, nós estamos desconstruindo, né? Vamos derrubando, vamos tirando. E agora? Então nós vamos reconstruir. Então, vamos lá. Então, por 3 vezes perguntados, vocês responderão: renuncie. Para viver na liberdade, filhos de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. E agora no nosso ato de fé é a palavra-chave: creio. Qual é a palavra? Dirijo a vocês e pergunto: credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, apareceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, e hoje, pelo sacramento da confirmação, nos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Razão de nossa alegria é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos para o segundo momento da crisma, que é a imposição das mãos. Ontem na Guaxupé nós tivemos a ordenação diaconal. 3 jovens se ordenaram diáconos. Daqui 6 meses, se Deus quiser, serão ordenados padres. A gente faz a imposição das mãos, sempre invocando a presença, a força do Espírito de Deus sobre aqueles que foram escolhidos para o ministério sacerdotal. Então é um gesto da igreja, um gesto litúrgico muito rico, porque todas as vezes que assim o realizamos, nós estamos pedindo que venha do alto, que venha de Deus a sua força, a graça do Espírito Santo. Sobre quem que a gente vai pedir? Sobre esses jovens e adultos. Você, padrinho, madrinha, os pais, você que conhece esses jovens, adultos, diga o nome dele, dela, faça o pedido, reze a Deus, coloque-os no coração de Deus. Ao mesmo tempo, peça também que esses jovens adultos sejam generosos no sentido de acolher esse sacramento da igreja. Se a igreja está te dando esse sacramento, é para que você seja forte, para que você seja capaz. Ainda a nossa oração pessoal está valendo. Podemos ainda fazer os nossos pedidos. É muito bonito, muito forte também essa participação da Assembleia. A Viola e eu, nós iremos então fazer a oração oficial. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizeste renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-nos o Espírito Santo Paráclito. Dai-nos, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-nos do Espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. Então agora o terceiro e último momento da crisma, que é a unção com óleo do crisma. Este óleo que foi preparado no dia da confecção do óleo do crisma também.
o bispo soprou sobre este óleo, juntamente com todo o clero, o presbitério da diocese da Judéia. Os padres também puseram nas mãos. Todas as pessoas que foram ungidas então terão a força, terão uma do Senhor e serem verdadeiros discípulos e missionários, sendo uma presença boa no mundo e exalando o perfume de Jesus. Vocês vão perceber que não serve bálsamo, não serve uma essência, porque o cristão, a exemplo de Jesus, é chamado a exalar o seu perfume. Padrinho ou madrinha, nesta hora vai ter uma participação. Pode usar essas palavras se quiser, se não, diga seu nome, do afilhado, da afilhada. Senhor Bispo, está aqui o meu afilhado José. E o bispo vai ungir na fronte com o arcebispo dizendo: José, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E José responde: Amém. E o bispo o acolhe com um abraço dizendo: a paz esteja contigo. E José responde: e contigo também. Em seguida, o padrinho ou a madrinha vai acolher o seu afilhado, sua afilhada também, com um abraço. E continue rezando, então, por aqueles e aquelas que estão sendo ungidas e ungidos nesta noite. Cantemos.
Vamos ficar em pé nesse instante. Nós vamos elevar a Deus nossos pedidos, as nossas preces, aquilo que trazemos também, rezando principalmente pelos crismados. A cada prece nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Pela Igreja, com o Papa Francisco, nosso Bispo Dom José Lanza e todos os bispos, para que se estenda e cresça até a vinda de Cristo, roguemos ao Senhor. Pelos que receberam o dom do Espírito Santo no sacramento da confirmação, para que deem por sua vida testemunho de Cristo, roguemos ao Senhor. Pelos pais e padrinhos responsáveis pela fé dos crismados, para que os estimulem a seguir os passos de Cristo, roguemos ao Senhor. Pelas famílias, para que continuem alimentando em seu seio os sentimentos de Cristo e as virtudes cristãs e éticas, roguemos ao Senhor. Pelos povos, para que se reconheçam como irmãos e irmãs, sem discriminação de raça ou nação, e busquem o reino de Deus, roguemos ao Senhor. Tudo isso nos pedimos, Pai, por Jesus, o vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Liturgia Eucarística.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que mais perfeitamente configurados ao vosso Filho, sejamos sempre mais suas testemunhas, participando do memorial da redenção, pela qual Ele nos prometeu o vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. No batismo, nos concedeis o dom da fé, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho, pela imposição das mãos e a unção real do Crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo, para celebrar o milagre de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito, alimentados no banquete eucarístico, nos tornamos imagem de Cristo Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Reunidos nesta Assembleia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo bem e o fundamento de nossa paz. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, o Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, na ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa constituição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Lanzanetto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram. Há 7 dias, Laurentino Borges, Hermínio Soares Barbosa, morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos, mártires e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade.
Feliz contra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em sua morada, mas aceita a palavra sem resposta.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com a vossa bênção aqueles que receberam a unção do Espírito Santo e foram nutridos pelo sacramento do vosso Filho, para que, superando todas as adversidades, alegre a vossa igreja por uma vida santa e a faça crescer no mundo por seu amor e suas obras. Por Cristo nosso Senhor. Gentileza, podem se assentar. Nós vamos agora ouvir uma mensagem, nosso catequista, para vocês e para o nosso bispo. Vamos acompanhar. Vossa Excelência, Reverendíssimo Dom José Lanza Neto, boa noite. Senhores pais, estimados crismanos, boa noite. Como é bom poder participar deste sacramento da confirmação de tantos jovens e adultos que se encontram aqui nesta noite, com o coração renovado. O sacramento da Crisma deve ser concedido pelas mãos episcopais. Por isso, queremos agradecê-lo por estar entre nós e por ter presidido tão importante celebração. Sabemos que o bispo é o sucessor dos apóstolos, recebendo com a ordenação episcopal a missão de santificar, ensinar, governar a ele confiada. O episcopado não é apenas um cargo, mas uma missão confiada por Jesus quando diz: apacenta minhas ovelhas. E isso o Senhor tem feito com maestria. Durante a primeira missa crismal celebrada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o Pontífice disse aos sacerdotes: sede pastores com o cheiro das ovelhas, pastores no meio do seu rebanho e pescadores de homens. Eis-nos aqui, Dom José Lanza. Somos seu pequeno rebanho, ou melhor, parte dele. Sinta-se abraçado por todos nós, como forma de gratidão por ter selado nesses jovens e adultos a pertença total a Cristo e a promessa da proteção divina. Que o bom Deus lhe cubra das mais ricas bênçãos, a fim de que o Senhor continue nessa missão episcopal. Estamos muito agradecidos. Aos jovens e adultos crismados, nós, catequistas, desejamos que a confirmação imprima na alma de vocês um novo caráter espiritual, um selo indelével, que vocês possam se abrir cada vez mais à ação do Espírito Santo, permitindo um crescimento na relação filial com o Pai, enraizando mais profundamente na Igreja, tendo luz, força e amor, a fim de que possam viver e testemunhar Jesus Cristo no cotidiano. Muito obrigado, parabéns a todos. Nós queremos agradecer ao bispo. Seja sempre bem-vindo, viu, Dom Lanza? A nossa casa é a casa do Senhor. É bom ver o pastor junto, que nos anima e encoraja. Obrigado pela amizade, né? Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então nós agradecemos ao nosso bispo, que é um momento de muita alegria a presença do bispo, né? Onde está o bispo, está a igreja, e nós somos igreja. Então, mais uma vez, receba a nossa sincera curva, uma salva de palmas. No final da celebração, eu gostaria
vocês recebessem então esse folder que foi preparado por um padre da Diocese da Campanha, Matiano, sobre a leitura orante da Bíblia, a leitura orante da palavra, né? E aqui tem os passos, vai dizendo passo a passo, são 7 passos. Então, conforme a gente vai abrindo, então a gente vai se deparar aqui, no primeiro momento, com o sentido e o valor da palavra de Deus na nossa vida. Depois, o primeiro passo, ponha-se em oração, se coloque diante de Deus, invoque o seu Espírito Santo, para que você possa rezar, entender, depois rezar, dar testemunho a partir daquela oração que você está sofrendo. O segundo passo, leia o texto escolhido. Hoje nós temos facilidade, todo mundo praticamente tem Bíblia. Quem não tem, às vezes, nós temos nas redes sociais, na televisão, e a gente tem o Evangelho do dia, de preferência pegar o Evangelho do dia. E se a gente só ouviu, não tem problema, mas você vai botar atenção em cima daquela leitura daquele Evangelho que você ouviu. Mas de preferência, esses passos é para que você escolha o momento para poder fazer esta oração. Segundo passo, então, ler o texto escolhido. 1, 2, 3, até 4, 5 vezes, para você poder se inteirar realmente do texto. O terceiro passo, medite sobre o texto. Vamos pegar aqui o texto e nós acabamos de ouvir esses dias, que foi a cura, por exemplo, dos 10 leprosos. Então, medite o texto. 10 leprosos. Mas será que são só 10? Será que tinha mais leprosos no tempo de Jesus? Será que hoje existem também leprosos? Quais são as bênçãos hoje? A lepra tirava a pessoa do convívio familiar, social, comunitário, que a pessoa tem que viver isolada, hein? E se identificar como leprosa. E hoje? Então, medite sobre o texto. Ore com o texto. Jesus curou 10. Os 10 voltaram para agradecer. Não é isso? Um só voltou para agradecer. E Jesus perguntou: mas não foram 10 que foram curados? Porque apenas um voltou para agradecer? Nós agradecemos ou temos mais a marca da reclamação, da revolta, ficamos murmurando, ficamos questionando? Rezar então com o texto. Jesus misericordioso que curou, aquele samaritano voltou para agradecer. Olha, a atitude mais bonita que pode existir é a atitude da gratidão. O quinto passo, contemple a partir do texto. O coração de Jesus é grande. Como é que Jesus tinha capacidade de acolher as crianças, os doentes, os miseráveis, as pessoas discriminadas? Onde que Jesus arrumava tanta força? Começaram então a contemplar essa coisa bonita que Jesus tinha e que Ele deu também à sua igreja, que Ele deu a cada um de nós. O sexto passo, retorne ao seu ritmo vital. Hoje é difícil, né? A gente acha tempo, né? Tudo atropelado. Fazer o café, tudo corrido. Preparar a criança, tudo corrido. O esposo já saiu, a esposa vai sair também. Tem que levar a criança para a escola. Então fica difícil da gente fazer esses passos, por exemplo, né? Quando não, a gente reza no caminho, né? A gente reza no caminho do trabalho. Depois, o sétimo passo, avalie e registre seu tempo de oração. Quanto tempo
eu tenho me dedicado, quais são as palavras talvez mais importantes, que sentimentos que eu tive na leitura e na oração desse texto. Então está aí. Eu pedi licença do Padre Jean, eu multipliquei 3.000 e vou distribuir então nas crismas desse ano. Então cada crismada vai receber. Depois em casa, se não entendeu bem, pode conversar com alguém e assim por diante. Nós vamos dar a bênção final. Obrigado pelo capricho dos pais, dos padrinhos, dos crismados e crismadas. E olha que comunidade bonita. Deus continue então abençoando cada um de vocês. Persevere, viu? Persevere, capriche bastante, porque Jesus merece. Obrigado, Padre, também, mais uma vez, pela colheita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Boa noite, bom descanso, bom final de semana.